Bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos resolver questões sobre o nazifascismo hoje, questões de história por assunto. O assunto de hoje é o nazifascismo. A parte 1 do vídeo de resolução sobre o nazifascismo. Nós vamos resolver hoje as questões 1, 2, 3 e 4. As demais vamos resolver nos outros vídeos. E a questão 1 é da Unicamp. Ela é aberta, ela vai trazer o enunciado, mais duas questões para o estudante responder. A primeira delas é a seguinte: em 1993, o movimento nazista assume o poder na Alemanha, transformando Hitler no chefe da nação e fundador do Terceiro Reich. O Estado alemão deixa de ser nazista somente ao fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a questão está pedindo o período de 1933 a 1945, esse terrível e sombrio 12 anos da história alemã. E ela vai pedir na questão A, na alternativa A, vai pedir que o candidato responda quais os princípios nazistas que levaram à união do povo alemão no único Reich. Os princípios nazistas estavam agregados no nacionalismo. Primeiramente, o nazismo era extremamente nacionalista, de valorização da identidade alemã, a Anschluss, pesquisa aí a Anschluss. O nazismo era extremamente militarista, era essa característica, nacionalismo, militarismo, e o nazismo também era personalista, na figura do Führer, que era o Hitler, que era o líder da nação. Ou seja, era um regime totalitário, em que se estruturava por meio dos princípios do nacionalismo, do militarismo e do personalismo. Certo? A B vai dizer o seguinte: qual o papel da guerra na política do Terceiro Reich? No Terceiro Reich, a guerra tinha um papel muito importante, na visão deles, obviamente, de purificar a nação. Então, porque o nazismo ele tinha algo, além de tudo que era cruel do nazismo, que era o supremacismo branco, o arianismo, o nazismo também combatia pessoas que eram deficientes mentais, por exemplo. Eles achavam que pessoas que eram mancas ou que tinham Down deveriam morrer. Então eles viam a guerra como um processo de purificação da raça humana em que somente os mais fortes sobreviveriam. Então a guerra era primordial para manter o espaço vital alemão, para você manter o espaço vital, que eles chamavam de espaço vital da raça alemã, certo? E também tinha o componente de purificação, tá bom? Questão 1 respondida. Vamos agora à questão 2 da FUVEST. Na questão 2 da FUVEST, vai trazer esse enunciado para nós. O período entre as duas guerras mundiais, 1919 e 1939, ou seja, um período de 20 anos, foi marcado por, ou seja, esse período de 20 anos na história mundial, ele foi marcado por quais características? E a alternativa A vai dizer que foi marcado por características da crise do capitalismo, do liberalismo e da democracia e polarização ideológica entre o fascismo e o comunismo. Essa alternativa ela está correta porque onde é que você tem crise do capitalismo e do liberalismo? Você tem na quebra da Bolsa de 1929 e em todos os desdobramentos que ocorreram ali. Ou seja, está agregado no período entre guerras. Também havia uma polarização ideológica entre o fascismo de um lado e o comunismo de outro, sobretudo ali nos países europeus como a Itália e os países da Península Ibérica. Então você tinha uma disputa nesse período histórico em que ela vai se caracterizar sobretudo na segunda metade desse período aí, sobretudo de 1929 a 1939. Então a questão ela está falando de um período de 20 anos, ele não foi todo ele de crise, tá bom? Se você for pegar de 1919 a 1929, foi um período de expansão econômica puxado pela reconstrução da Europa, certo? Mas a questão ela está pedindo, obviamente, né, que você fale do contexto geral, tá? Ela tem alguns problemas essa questão, mas o importante para nós é que a alternativa A está correta. A alternativa B vai dizer que foi de sucesso do capitalismo, do liberalismo e da democracia e coexistência fraterna entre o fascismo e o comunismo. Não havia coexistência fraterna entre o fascismo e o comunismo. O fascismo combatia o comunismo porque o fascismo era anticomunista, certo? Então, essa alternativa está equivocada.
A alternativa C vai dizer que foi estagnação das economias socialista e capitalista e aliança entre os Estados Unidos e a União Soviética para deter o avanço fascista na Europa. Essa aliança dos Estados Unidos com a União Soviética para deter o avanço fascista na Europa, ela ocorre já com a Segunda Guerra Mundial em curso. Tá? Lembrando que a Rússia, antes disso, ela faz um acordo com Hitler, certo? De coexistência pacífica ali, o chamado Tratado Molotov-Ribbentrop, Molotov do lado da União Soviética, Ribbentrop do lado da Alemanha nazista. Então, não é nesse período entre 1929 e 1939 que ocorre essa aliança entre os Estados Unidos e a União Soviética para conter o avanço do fascismo. Tá certo? Então, a alternativa C está errada. E a alternativa D vai dizer que foi de prosperidade das economias capitalista e socialista e aparecimento da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. A Guerra Fria, ela surge quando a Segunda Guerra Mundial acaba. Aí sim começa a Guerra Fria, começa a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, porque o fim da Segunda Guerra Mundial marca o surgimento de duas novas grandes potências antagônicas. De um lado, os Estados Unidos, uma potência capitalista, de outra, a União Soviética, uma potência comunista, tá bom? Então essa alternativa, ela está equivocada. E a alternativa E, que também está equivocada, vai dizer que o período entre guerras é de coexistência pacífica entre os blocos americano e soviético e surgimento do capitalismo monopolista. Esse surgimento do capitalismo monopolista, de certa forma, ele é uma característica, mas posterior ela é uma característica posterior à crise de 29, mas não havia coexistência pacífica entre os blocos americano e soviético nesse momento histórico, porque a Guerra Fria não estava ainda em curso, certo? Portanto, a alternativa E também está equivocada. Na questão 2, sendo assim, na questão 2, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 3 da FUVEST. Ela é aberta e vai trazer o seguinte enunciado para nós. Para os cristãos, como por exemplo São Bento, o criador das ordens religiosas no Ocidente, no século VI, e Calvino, reformador protestante, no século XVI, e para os fundadores do socialismo científico, Marx e Engels, no século passado, o trabalho foi visto como uma atividade virtuosa e humanizadora. Ora e labora propunha o primeiro, o ócio é pecado decretava o segundo, e é o trabalho que o homem progride e se humaniza, considerava os terceiros. Já os nazistas colocaram no portão de entrada dos seus campos de concentração a divisa de que o trabalho liberta. Beleza, com essas referências e seus conhecimentos de história contemporânea, comente o nazismo à luz dos conceitos de civilização e barbárie. É óbvio que quando você coloca o nazismo à luz dos conceitos de civilização e barbárie, o nazismo está localizado na barbárie. Por que os nazistas colocavam nos campos de concentração que o trabalho liberta? Porque enquanto os prisioneiros estavam trabalhando, significa que eles eram úteis para o nazismo, certo? Eles eram úteis para o sistema, para a manutenção dos campos de concentração. Então a vida deles era de certa forma poupada. Mas o destino deles era de fato a morte. Então, você observa que o nazismo ele está localizado na barbárie, certo? Eu não vejo necessidade de uma pergunta como essa, mas enfim, ela está colocada ali. Então, o nazismo ele não está dentro do campo da civilização, está dentro do campo da barbárie. Então nessa época, para se juntar pessoas tão diferentes e divergentes, países tão divergentes na luta contra o nazismo, precisou-se reforçar esse caráter de barbárie do nazismo. E depois em que tomou-se conhecimento ali em Nuremberg, em 1946, dos crimes cometidos durante o período nazista, certo? Essa imagem de barbárie do nazismo ficou ainda mais forte, certo? Ficou ainda mais conhecida aos olhos da humanidade. Então, os conceitos de civilização e barbárie são usados. Civilização para se contrapor ao nazismo e barbárie para enquadrar o nazismo. Portanto, a questão 3 está respondida. Vamos agora à questão 4, também conhecida como última questão do nosso vídeo. É da FUVEST, também é aberta e ela vai trazer o seguinte enunciado. Como se deu a ascensão de Hitler na conjuntura alemã no período entre guerras e quais as consequências do nazismo? Vamos lá.
O Hitler, ele surge, certo, no poder, ele ascende ao poder por conta da crise realmente levada no entreguerras, ou seja, a Alemanha foi impactada, ela saiu da Primeira Guerra Mundial destruída, ela foi penalizada em muitos milhares de dólares a ressarcir as outras potências vencedoras, maiormente a França e a Inglaterra, e Hitler utilizou disso como uma forma de obter apoio político para ascender ao poder. Então, quando Keynes escreve As Consequências Econômicas da Paz, em que ele critica o Tratado de Versalhes e diz que o Tratado de Versalhes foi muito duro com a Alemanha, que permitiu, certo, a ascensão de líderes como Hitler, ele estava historicamente correto. É óbvio que ele estava olhando à luz do passado, porque ele escreveu depois esse texto, certo? Não foi na esteira ali, logo de imediato do processo de assinatura do Tratado de Versalhes. Então, ele surge num contexto de crise alemã, crise política, crise econômica, crise estrutural. Ele passa a ser visto como uma alternativa por conta do seu militarismo, por conta do seu nacionalismo. Ele conseguiu agregar apoio político e as consequências do nazismo foi a guerra, certo? Porque o nazismo ele é uma ideologia que ele vê a guerra como algo positivo, como algo purificador. Então, ele passa a ter uma consequência de aumento da violência. Então, o nazismo foi algo que aumentou, se você for ver, a questão da barbárie no mundo, certo? Portanto, a questão 4 está respondida. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal.